Vamos mostrar então a nossa enquete de hoje. Você pode participar pelo WhatsApp. A pergunta é essa, olha, você conhece alguém que já teve problemas com o divórcio, de repente a guarda dos filhos? Pode colocar hashtag sim, hashtag não, pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. E aí, ao longo do dia, né, ao longo do nosso programa, a gente vai mostrando aqui o resultado parcial para você. Então, gente, o programa de hoje é para esclarecer dúvidas e para te ajudar em momentos importantes da vida de um casal, como, por exemplo, a oficialização do casamento, a questão da separação e tudo que engloba, então, esse tema. Viu? A nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Riso, advogada especialista em direito de família. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Agda. Muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui. Quanto tempo que eu não a via? É verdade. Muito feliz de estar aqui novamente. Que bom. Vamos esclarecer as dúvidas. Eu quero começar com um tema, já que quarta-feira foi o Dia dos Namorados, para abordar, gente, algo muito interessante dentro, então, do tema de hoje. Você sabia que existe contrato de casamento? Pois é, eu não sei se é algo que as pessoas fazem com frequência. Muitas vezes você que está vendo a gente, que está namorando, está começando um relacionamento, não sabia. Vamos falar sobre o contrato de casamento, não, de namoro? Vamos. O contrato de namoro, ele, inclusive, em razão do Dia dos Namorados, o cartório ele forneceu alguns dados e disse que nunca teve tanto contrato de namoro como está acontecendo. Estamos neste tendo momento? assim um recorde de contratos de namoro. É mesmo? Este ano, doutora Patrícia? Sim, saiu agora, essa semana. Recente, gente, informação fresquinha. Isso. Olha lá, os namorandos querendo, né, oficializar tudo, deixar tudo bonitinho no papel. É mesmo? A grande causa disso é exatamente porque não existe mais prazo para que configure uma união estável. Então, antes precisava 2 anos, precisava morar junto, hoje não. Então, às vezes, com 1 mês de namoro, né, pode configurar uma união estável. E aí pode ter divisão patrimonial. Gente, que loucura! Mas você, a sua opinião como advogada, especialista em direito de família, essa nova regra, digamos assim, ela veio para facilitar ou para tumultuar mais as questões da vara da família? Porque antigamente precisava, assim, de um tempo, né? Eu acho que ficava mais claro. Agora, ou seja, será que novos processos aparecerão exatamente porque não existe esse tempo mais para configurar uma união estável? Aumentou muito, Agda. Nossa, com certeza. Aumentou muito. Se existe essa brecha... Por isso, a orientação, então assim, nós advogados, a gente orienta que faça um contrato de namoro, porque é mais seguro, né? Então, por exemplo, eu já tive uma situação que estão namorando há 3 meses, normalmente, principalmente acontece em casos onde são pessoas mais velhas, que já têm patrimônio, que já são bem estabelecidas. Então, assim, aí qualquer aquisição, adquirir um veículo, pode configurar algo que vai ser objeto de partilha. Então, se você faz o contrato de namoro estabelecendo, olha, estamos namorando, não estamos em união estável, o que eu adquiri é meu, o que você adquirir é seu, não tem confusão com relação a essa questão patrimonial, gera maior segurança e evita problema no Poder Judiciário. De verdade, eu acho que essa foi informação importantíssima para você, muito fresquinha e nova, que a doutora Patrícia está trazendo, né? Então, para você que está namorando, seja respaldado, né? Você já sabe que a partir de agora, então, não existe mais aquele tempo que era necessário para configurar-se união estável. Aproveite, então, essa informação e se você namora, faça um contrato, exatamente para não ter dor de cabeça depois. Porque a gente namora hoje, né, com uma pessoa, acha que tá tudo bem, mas a gente não sabe, né? Exatamente. A intenção do outro lá na frente, né? Então, é delicado. Isso é importante. A minha segunda pergunta seria, em quais situações um contrato de namoro seria o ideal, mas a gente está vendo que não existe situação. É bom fazer a partir de agora. É bom fazer. Se existe só uma relação de namoro, não existe a pretensão de conviver de maneira pública e notória como, né, pessoas que estão num relacionamento de matrimônio, né, embora não seja formalizado, né, ainda é dessa maneira. Então, o ideal é que se faça o contrato de namoro.
e para reger principalmente as questões patrimoniais. É isso, para todo mundo ficar bem tranquilo e deixar as coisas claras. Não que não aconteça depois, um casamento e tudo mais, né? Mas é melhor a gente se precaver. Olha, você pode mandar a sua dúvida, tá bom? Sobre direito de família para a doutora Patrícia. A gente vai tirar a sua dúvida aqui ao vivo. Daqui a pouquinho a gente fala mais, então, sobre direito de família. Bom, hoje a gente está falando sobre direito de família. Tem enquete que você pode responder pelo WhatsApp, 99716-7989. Aproveita para salvar esse número também e fazer a sua pergunta sobre direito de família, sobre guarda, pensão, enfim, tudo relacionado a esse assunto, né? Então a pergunta é essa, ó, você conhece alguém que já teve problema com o divórcio, guarda dos filhos, por exemplo? Hashtag sim, não, aí tá um número para você, tá bom? Nossa entrevistada de hoje é a doutora Patrícia Riso, que ela é especialista em direito de família. Vamos falar um pouquinho sobre a guarda dos filhos. Doutora, como que fica essa questão? Porque realmente há uma certa polêmica, né? Do que na prática pode funcionar para as famílias e do que, de repente, a justiça indica que seria melhor. Estou dizendo sobre a guarda compartilhada. Sim. Nem sempre ela é a melhor alternativa, acredito eu, opinião minha, Águida. É um tema bastante delicado, porque cada caso, como você pontuou, Águida, tem que ser analisado de maneira pontual. O sistema e a jurisprudência recomendam como sendo o que deve ser sempre o preferido, o primordial quando nós estivermos diante de situação de guarda. No entanto, nem sempre é possível, então existem várias peculiaridades que impedem a fixação. Uma delas, a gente teve inclusive uma lei agora de 2023 que mudou, que interfere de maneira substancial, que é algo que a gente tem tido em relação a casos que envolvam violência doméstica, então impedem a guarda compartilhada. A lei traz essa alteração. Então, assim, eu já tive isso sendo aplicado em caso concreto, ainda depende da interpretação do STJ, mas normalmente situações onde já houve a concessão de uma protetiva, existe um processo na vara de violência doméstica, então isso é a interpretação que vem sendo dada, é causa para impedir a guarda compartilhada. Então, falando sobre isso, a gente já pode falar agora, de repente abordar aqui, o caso da Ana Hickman. Sim. Se há, então, a questão da violência doméstica, porque é o que aconteceu, foi o ensejo onde tudo começou a acontecer e ela, então, entrou, né, com a medida protetiva, pedindo a separação agora do ex-marido. Nesse caso, a guarda fica com a Ana Hickman, então, colocando como ponto de vista o que está dizendo a lei. Então, exatamente. Tanto que, por mais que o processo siga em segredo de justiça e eu não tenha acesso ao conteúdo, diante da minha experiência e do que eu conheço da legislação, eu acredito que foi o fundamento pelo qual o pai abriu mão da guarda. Então, ele já sabendo que seria indeferida por conta da mudança legislativa do ano passado, então ele abriu mão. Então, tanto que saiu na mídia que ele estaria abrindo mão. Então, na hora que eu vi isso, eu falei assim, ele na verdade está sendo uma estratégia, porque ele sabe que ele não vai ter por ter sido deferida uma protetiva para Ana Hickman. Então, isso já impediria por previsão legal. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui no Falando Nisso sobre essa situação e tudo que está acontecendo, no caso Ana Hickman, e de que, inclusive, ele não estaria pagando a pensão alimentícia, nem fazendo as visitas de forma correta, né? Então, o que pode acontecer com esse pai, que a gente está pegando o exemplo, mas isso acontece com frequência todos os dias, em todas as famílias onde há separação, geralmente sempre tem algum tumulto acontecendo. É isso mesmo, seja com relação ao inadimplemento de obrigação alimentar, seja com o inadimplemento à convivência paterno-filial. Então, toda vez que há o descumprimento, existe um procedimento específico que chama cumprimento de sentença, né, provisório ou definitivo, para fazer cumprir
Porque quando a gente olha principalmente para a questão da convivência, é um direito da criança. Então, assim, a criança está sendo privada desse convívio, então tem que cumprir. Não é porque, enfim, é um direito da criança, né? Do desenvolvimento saudável e completo em todos os seus aspectos, para que tenha uma formação saudável, né? Agora vamos voltar aqui falando sobre a questão da pensão alimentícia, né? Porque gera-se muitas dúvidas e também tem pessoas que acham que o pai tem a obrigação de pagar, dizia-se, 30% do que ele ali tem de salário. Como que a justiça entende hoje essa questão? Isso permanece, sabe, Agda? Não é uma regra. É um entendimento jurisprudencial, mas é uma cultura jurisprudencial que foi criada, onde existe essa em torno de ou em até 30%, não que não possa ser mais, né? Existe jurisprudência que entende que pode ser até 50% do que a pessoa ganha, mas a regra normalmente fixas até 30%. No entanto, quando tem, por exemplo, eu tenho situações onde tem 3 filhos, então 10 para cada um. Então, isso vai sendo rateado dentro desses 30. Mas, normalmente, ainda permanece sendo aplicada a regra de até 30%. Tá certo. Tem dúvidas sobre separação, pensão dos filhos, a divisão dos bens, né, que de repente vocês construíram durante um casamento? Pode mandar. A gente está falando então sobre direito de família com a advogada especialista nesse assunto, que é a Patrícia Riso. Vamos dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete? Com a seguinte pergunta: você conhece alguém que já teve problemas com o divórcio, guarda dos filhos? Aí o pessoal votou. Acredito que a grande maioria, de fato, né, doutora Patrícia? 66,7% dizendo que sim, que conhece. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa questão, na verdade, respondendo às suas perguntas. A gente teve uma lei nova, que trouxe restrição em relação à possibilidade de guarda compartilhada dos filhos. Então, principalmente quando tem a questão da violência doméstica. Como ficou, então, essa alteração? Só para a gente ressaltar. Na verdade, o que a lei trouxe foi a restrição da fixação da guarda compartilhada quando tiver risco de violência doméstica. Na prática, toda vez que tem o deferimento de uma protetiva, que é o indício de uma violência doméstica, tem um processo na vara de violência doméstica, principalmente uma condenação, os juízes estão interpretando como causa para impedir a fixação da guarda compartilhada. Agora, uma outra questão que a gente já abordou aqui, que é legal, até fica como orientação para quem namora, que é o contrato de namoro. Como que se faz um contrato de namoro? O contrato de namoro, Agda, como regra, ele é feito pelo próprio cartório. Pode ser feito por um advogado. No entanto, até como a finalidade é dar publicidade e para que todos tenham conhecimento de que aquela relação é apenas um namoro, a orientação é de que realmente seja feito no cartório, como uma escritura pública. Como uma escritura de união estável, é feita uma escritura pública de namoro, de contrato de namoro. E aí, os namorados, eles podem reger, inclusive, questões relacionadas, olha, qualquer aquisição não integra, não existe a finalidade de comunhão de patrimônio, comunhão de vida. Então, isso deixar bem especificado para impedir qualquer tipo de situação futura. Legal. Agora a gente vai entrar numa outra situação que é delicada, mas necessário da gente falar aqui, né? De repente, filhos fora do casamento. Como que fica essa situação, né? Esses filhos têm os mesmos direitos dos outros filhos? Mesmos. Não há diferença. A Constituição Federal já traz isso. Então, antigamente existia essa situação de filhos fora do casamento. Hoje todos são filhos. Não importa se é filho de outro casamento, se é filho adotivo, até filho afetivo, né? Que a gente tem a relação de afeto hoje
pode haver uma alteração na certidão de nascimento para constar um pai afetivo, uma mãe afetiva. Olha. Então, hoje não existe distinção. Filhos são filhos e ponto final. E os direitos são iguais para todos esses filhos. Ótimo. Doutora, vamos falar sobre a importância de judicializar de fato uma separação e principalmente a questão da guarda, pensão, porque acredite você, muitas famílias acabam fazendo tudo de boca. Aí, quando acontece numa falta do pai não pagar a pensão, ou de repente acontecer qualquer outro problema no meio do caminho, como que você vai cobrar isso se não está judicializado? É complicado, né? Exatamente. Acontece que as matérias que são concernentes ao direito de família, principalmente os que envolvem criança e adolescente, eles exigem, por previsão legal, uma decisão judicial para que produza efeito, para que ele seja válido e eficaz no mundo jurídico, como a gente diz. Então, qualquer negociação feita de maneira extrajudicial, seja até por intermédio de um advogado. Então, assim, o advogado intervindo e fazendo um acordo, ele não vai produzir os efeitos que a gente pretende, né? Não que, mas existe esse acordo. Ele pode até ser considerado pelo magistrado, mas como regra, há exigência de ser feito através de um processo judicial e que se tenha uma sentença, uma decisão judicial, ainda que seja interlocutória, mas que tenha uma decisão judicial sobre aquela matéria. Legal. Vamos então começar a responder as dúvidas que estão chegando aqui. Na tela, por favor, a primeira participação, ela colocou o seguinte: sou viúva e se eu casar de novo, perco a pensão? Aí ela pediu para não mostrar foto, pediu para a gente também não falar o nome dela, mas está aí a questão, doutora. Sim, na verdade isso é uma questão até muito vinculada ao direito previdenciário, que envolve a pensão por morte. No caso, há na verdade o risco de perder esse benefício, essa pensão, na hipótese de um outro matrimônio. Então, há realmente que ter uma orientação até específica de um advogado previdenciarista que mexa com questões relacionadas com pensão. Então, é bom constar um advogado previdenciarista até para ter esse suporte. Perfeito, doutora. A próxima participação, ela escreveu o seguinte: elogiou o programa, que bom, fico feliz, viu, querida? Minha dúvida, se eu tenho direito no apartamento do meu marido. A gente casou no civil com direito aos bens. Porém, quando ele comprou o apartamento, estávamos namorando. Excelente exemplo, né, para a gente explicar aqui. Na verdade, são situações bem corriqueiras aí do meu dia a dia. É mesmo, doutora? É muito comum. Às vezes eles até compram, por exemplo, eles estão namorando, eles compram para casar. Então, assim, a gente vai primeiro comprar um apartamento para depois casar. Só que, nesse momento, é a relação de namoro. Então, salvo se existir um contrato de união estável ou que configure uma união estável, se for namoro, não gera direito à partilha até o momento do casamento. Só que se for um imóvel financiado, as parcelas que forem quitadas durante o matrimônio faz jus. O que foi anterior, não. Eu não sei se ficou claro. Existe uma divisão quando a gente fala dentro do judiciário, que é assim, tudo que foi quitado quando é imóvel parcelado, durante o casamento cabe divisão. Divisão. O que foi anterior ou posterior ao casamento não divide. Não divide, mas aí fica com quem? Com quem fez o financiamento? Com quem fez o financiamento e está pagou. No nome ali da pessoa. Exatamente. Mas hoje não pode deixar o nome dos dois, não? Financiamento? Pode até fazer, mas como regra eles fazem, por exemplo, principalmente porque foi namoro, aí compra no nome de um só. Ah, entendi. Gente, olha só como é delicada essa situação. Bom a gente ter essa conversa aqui ao vivo, hein, doutora Patrícia? Próxima questão, para a doutora Patrícia aqui responder. Boa tarde. Minha pergunta para a doutora sobre direito de família é a seguinte: minha irmã mora junto há 15 anos, mas não é casada com a pessoa. Quais são os direitos dela? Ele tem 70 anos e ela 66. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Também são situações comuns, assim, corriqueiras, e nesse caso é uma situação típica de união estável. Então, mesmo sem o casamento, todos os direitos
que regem o matrimônio, regem a união estável. Então, cabe tanto direito à pensão, na hipótese de falecimento, cabe direito à divisão igualitária de tudo que foi adquirida nesses 15 anos, como uma comunhão parcial. O que rege é o regime da comunhão parcial nesse caso. Legal, doutora. Tá chegando bastante coisa, hein, gente? Que bom, obrigada pela sua participação. Bora participar do nosso programa mandando a sua sugestão de pergunta, a sua dúvida. A gente está ao vivo aqui com a doutora Patrícia Rizzo, falando sobre direito de família. Vamos colocar na tela mais uma pergunta? Deixa eu pôr aqui para vocês também. Vamos lá, pode pôr. Boa tarde, Águida. Se o pai não pagar a pensão, os avós paternos têm que pagar? Pode ser preso no lugar do filho? Nossa! Ótima pergunta. Em primeiro lugar, na hipótese de não adimplemento por parte do pai, os avós podem ser chamados, só que existe uma obrigação que a gente diz que é subsidiária e complementar. Quem tem o dever, em primeiro lugar, é o pai. E aí, se for, tem que ajuizar um outro processo contra os avós. E detalhe, o STJ já entendeu que não cabe a prisão dos avós. A mesma coisa que não cabe prisão também quando for débito entre cônjuges. Por exemplo, o marido que deve alimentos para a mulher, ou vice-versa. Então, assim, só quando é situação de pai em relação a filho. Então, nessas outras situações, são situações excepcionais e que o STJ vem entendendo como não possível a prisão. Legal. Agora, doutora, me veio um questionamento aqui. Suponhamos que a mulher está grávida e houve aí um término desse relacionamento e ela está grávida. Ela tem direito à pensão? Tem. Existe o que a gente chama de alimentos gravídicos, tá? Que são alimentos para o período da gestação e depois ele se converte em alimentos em favor da criança. Então, esses alimentos gravídicos é desde quando há o início da gestação, durante todo o período, e visa a auxiliar em todas as despesas, com médico, com vitaminas, com enxoval, todas as necessidades estão aí dentro desses alimentos que são chamados de gravídicos. É por isso que a gente tem que procurar os direitos e, na verdade, formalizar tudo isso, né? Não deixar de boca, porque numa dessa o pai some e não tá nem aí, aí fica só a responsabilidade da mãe, não é verdade? Vamos então para a próxima pergunta. Na tela, por favor. Ela escreveu o seguinte, Lucila, né, a Lucila. O meu filho separou por adultério, tem direito na minha neta? Com relação à guarda, né, da neta, ela quer perguntar. Sim. O que acontece? Uma questão importante é pontuar que, independente de ser adultério ou qual seja, né, hoje em dia nem existe mais a aplicabilidade do antigo adultério, mas utilizando o termo utilizado. Então, assim, independente de se foi traição, se o casal se desentendeu e não quer continuar, hoje em dia não existe mais essa questão de perquirir a causa, a culpa de quem foi. Então, assim, só que os avós, se existirem fatos, por exemplo, a mãe não cuida da maneira adequada, o pai também não tem disponibilidade, esses avós, ou de repente foi criado pelos avós, que acontece muitas vezes, sim, os avós criam desde o nascimento, então há possibilidade sim de se pleitear a guarda desse neto, não tem problema nenhum, existe essa possibilidade. Ótimo. Com relação, por exemplo, à pensão alimentícia, em algum momento esse valor pode ser revisto, se necessário? A qualquer tempo. Pela mãe, né? A qualquer momento. Não é para sempre aquele valor ali? Não. Toda vez que existir uma mudança na situação econômica de quem paga ou uma mudança na situação econômica de quem precisa da criança ou do adolescente que recebe, falando no caso de menor especificamente, mas pode ser a mulher, enfim, independente de quem receba, mudou a situação, há um fundamento para pedir a revisional. Isso né, a gente fala assim, não existe um prazo nem decadencial e nem prescricional que incida ou que impeça a revisão desses valores. Perfeito. Vamos a mais participações na tela. A próxima é o seguinte, boa tarde, a avó tem direito de pegar a neta se o filho não tiver condições. Meu filho fez tudo de boca. Ah, entendi, né? Não formalizou, não ajuizou.
não tem como provar, mas já está na justiça. Eu posso assumir a guarda da neta? Aquilo que a gente falou agora. Então, assim, existe tanto a possibilidade dos avós, os tios, até ampliando, né, não só em relação aos avós, tem direito de ampla convivência com essas crianças e adolescentes. E na hipótese de guarda, é exatamente o que eu mencionei. Então, assim, se existir uma causa que justifique ou que a mãe não tenha condições para o exercício da guarda, seja condições de fato ou jurídicas, e a mesma coisa o pai, esses avós podem pleitear a guarda com certeza. Ótimo. Gente, ia fazer pergunta agora da minha cabeça, mas está chegando tanta coisa, eu vou tentar colocar todo mundo aqui, tá bom? Próxima pergunta, por favor, na tela. O pai sendo menor, sem emprego registrado, quem paga a pensão? Diz que está desempregado, quanto é a porcentagem da pensão? Então, olha só, independente de trabalhar ou não, independente de de ter adquirido a maioridade ou não, desde que seja pai, existe a obrigação de contribuir com as despesas dessa criança. É claro que tudo vai depender tanto das necessidades como das possibilidades. Então, se ele está desempregado, há uma necessidade de se analisar a situação aí documental para ver, mas às vezes pode ser, o juiz pode fixar desde percentuais incidentes sobre o salário mínimo, desde um valor fixo que ele deva contribuir, então ele vai avaliar isso, mas existe a obrigatoriedade de pagar a pensão. Ótimo, vamos então à próxima pergunta, deixa eu só posicionar aqui que tá chegando tanta coisa, doutora. Eu tô aqui suando, gente, vamos lá, próxima pergunta. Oi, Águida, pergunta para a doutora, minha mãe recebia pensão do meu pai, como ela faleceu, essa pensão poderia ter sido passada para mim? Ela aí diz que é solteira. Então, se é uma pensão por morte, ela não transfere, né? Então, por exemplo, a pensão por morte, ela é exclusiva para o cônjuge ou companheiro. Então, só passa quando são situações como, por exemplo, filhos de pessoas que são militares, aí sim passa para as mulheres. Agora, se é uma pensão só por morte, não transfere. Tem mais um tempinho? Vamos tentar responder essa agora. Sou casada legalmente, mas não tenho filho com o meu marido. No caso, como ficam nossos bens no caso de falecimento? Sim. Boa pergunta. Até eu vou me antecipar um pouquinho, porque assim, hoje a gente tem uma situação que é da comunhão parcial, então há a divisão igualitária. E a possibilidade, seja no caso de cônjuge ou companheiro, ser herdeiro dos bens particulares, o que inclusive a gente está com o projeto do novo código e vai excluir. Então, isso vai alterar e vai tirar o herdeiro, mas há a divisão igualitária. Doutora, eu agradeço muito a sua participação. A gente ficaria aqui, gente, mais meia hora, mais uma hora respondendo tanta pergunta que chegou. Obrigada, viu, pela sua participação também. Até a próxima, viu, doutora? Muito obrigada, agradeço. Sempre uma alegria. Um beijo grande para o Lucas, né, que não estava aqui, mas um beijo grande para você. Muito obrigada. Obrigada. Gente, segunda-feira tem programa, né? A chamada está preparada, apostos? Qual será o nosso assunto de segunda? Vamos ver. Olá pessoal, eu sou a doutora Cláudia Veneziani, advogada, especialista em direito previdenciário, e na próxima segunda, dia 17/6, eu estarei no programa Falando Nisso, a partir das 13 horas, para um bate-papo sobre direito previdenciário. Vamos abordar o tema do deficiente, aposentadoria por incapacidade e outros benefícios previdenciários. Te vejo lá às 13 horas. Olha, eu te desejo um excelente fim de semana, aproveite, fique com Deus, a gente se vê então na segunda-feira. Tchau!